do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E para complementar nosso versículo de hoje, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. E aí quando eu estava pensando, meditando no que falar, eu gosto muito de, quando eu vou falar sobre um tema, eu gosto muito que a pessoa tenha ouvido o que a palavra diz, mas também que veja. Que às vezes você pega muito mais, que é o que a gente aprende quando vai ensinar para a criança. Que a criança vê, ela aprende muito mais, ela capta muito mais a mensagem, porque você está utilizando a audição e você também está usando a visão. E como eu não posso levar a igreja para uma olaria, eu trouxe parte dela para cá. Vamos lá. Com a minha mesa, né? Nós começamos a falar do oleiro. A primeira coisa com que o oleiro trabalha é com o barro. E aí, essa daqui é a nossa matéria-prima. No nosso versículo diz que nós somos o barro e o nosso Deus é o nosso oleiro. Por que é que a Bíblia nos compara ao barro e na olaria? Primeira lição que nós podemos tirar, que ele diz que nós somos o barro. Aí eu me lembrei de Gênesis, que ele diz em Gênesis 2:7, diz assim: que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, quando ele nos compara ao barro da olaria e ele é o oleiro, a gente pode ver lá na nossa formação, lá na nossa criação. E ele ainda diz assim: nós viemos do pó e para o pó retornaremos. Que é o que diz em Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Então, quando eu vi essa mensagem na questão do vaso, que nós somos o barro, eu me remeti lá na nossa criação, de onde foi que Deus nos formou. Ele nos compara que o barro, ele criou um vaso. Como é feito um vaso de barro? O barro, ele passa por 4 processos para se tornar um vaso de barro. E aí o primeiro é, inicialmente, o barro, ele tem que estar nas mãos do oleiro. Barro na natureza, na terra, ele vai ter alguma utilidade? Ele vai estar na natureza sem utilidade. Mas quando o barro ele é extraído da natureza e que vai para a mão do oleiro, que ele é trabalhado, ele consequentemente vai surgir obras de arte. O barro, principalmente a questão de argila, ele também é utilizado para a questão de beleza. Primeiro nós temos que estar na mão do oleiro. Aí entendi. Então vamos lá. O primeiro processo ele tem que ser amolecido. E como é que se amolece o barro? Exatamente. Utiliza-se água. Não é nenhum outro produto, é água. E aí eu fui prestar atenção no que a Bíblia diz. Ela simboliza o quê? Uma das figuras utilizadas na Bíblia é exatamente o Espírito Santo. Que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Ela é indispensável para a nossa vida humana. E da mesma forma, o Espírito Santo é indispensável na nossa vida espiritual. Que quando o Espírito Santo ele habita em um crente, ele limpa os nossos corações e continua nos purificando durante o nosso processo de santificação. Tito 3:5 diz: não pelas obras de justiça que houvesse
matéria-prima, que quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida, ele nos torna apto a ser moldado. Se você tentar pegar uma argila seca em pó, tente moldar ela, você não vai conseguir nada. Ela é matéria-prima e não vai dar. Não vai conseguir o resultado. Mas coloque água e comece a unir, a unificar. Você vai ver que a água ela vai juntando a matéria-prima. E por causa da água, você consegue moldar. Só vai misturar, amassar, bater bem para tornar homogêneo, liso e flexível. A questão é, para acontecer isso com a argila, ela tem que ser bem misturada. E o que eu achei interessante quando eu estava vendo como se faz essa sova, ela disse que se você não fizer uma boa sova, o vaso não presta. E aí eu estava vendo aqueles tutoriais de como fazer um vaso. A mulher disse assim, olha, no mínimo tem que ser 50 sovas bem dadas, bem apertadas, bem batidas. Eu falei, gente, o processo é bem doloroso. E se nós formos ver com a questão da nossa vida espiritual, o que a gente pode pensar? Quando a gente fala da argila, diz que ela tem vários nutrientes, várias composições químicas dentro. Então, por isso que ela precisa dessa mistura. Nós, como seres humanos, nós não somos tão simples assim. Aqui tá tudo, nós tá? temos sentimentos, temos pensamentos, temos emoções, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos a nossa casa, temos a igreja, temos a sociedade. Tudo isso interfere na vida do ser humano. Agora você imagina colocar tudo isso junto e o ser humano tem que misturar tudo e ficar bem unificado, como o Espírito Santo. Aí é onde entra a questão. Que essa homogeneização, que a gente pode até tirar quando você vai fazer um bolo, que você pega os ingredientes. Se você não misturar bem a massa, o bolo não vai sair muito legal. E acontece isso, a mesma coisa com a argila. Eu estava verificando quando eles estavam falando, ele diz assim, que se você não sovar bem, se você não misturar bem, ela cria bolhas de ar dentro dela. E se você não tirar essas bolhas através desse movimento, quando o vaso for para o forno, que é para alta temperatura, ele simplesmente explode, ou quando ele é retirado, o vaso quebra. Então todo o teu trabalho que tu fez não vai surtir muito efeito. É tão no tutorial ela diz, olha, você tem que sovar bem. Aí trazendo para a nossa vida espiritual. Pra gente, o que é o sovar como vaso? Problemas, tribulações, que o Senhor permite que a gente passe, que através disso Ele vai nos moldar depois. Por quê? Ele permite que todas essas complicações cheguem onde nós estamos trabalhados. Se você tem uma vida pacífica, se você tem uma vida tranquila, que você não passa por nada, como é que você vai ter experiência com Deus? Como é que você vai permitir, ou como é que você vai buscar a Ele? Então, através disso, Ele permite, dessas tribulações, dessas coisas que nós passamos, Ele permite que a gente seja moldado. E a terceira fase é exatamente o molde, que é o que a irmã Janaína está fazendo. O moldar, ele diz o que é? Esculpir, dar formas e contornos, ou seja, modelar. É você dar a forma à matéria-prima. Quando eu estava vendo a questão dos vídeos, você pega a massa. Aqui não deu para a gente mostrar exatamente, mas é porque ela é a mesa onde o oleiro trabalha, ele é uma roda. Inclusive no versículo que a gente leu diz que quando ele chegou lá, o oleiro estava com a matéria-prima na roda. E ele coloca assim, a matéria-prima é colocada depois dela já misturada, depois dela já tudo bem arrumadinho, tudo pronto, a matéria-prima pronta, você tem que colocar no centro.
centrozinho dele do vaso está girando, a massa está girando aqui, o armadilho está girando, está no centro, e ele disse que o oleiro coloca a mão aqui e ela vai começando a fluir de dentro para fora. Ela vai abrindo de dentro para fora. Então a nossa transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Ele vai dar uma forma e num curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. No vídeo que eu estava vendo, que eu tive que ver como é que se faz o vaso, quando eu vi o vídeo, eu achei interessante. Ele disse, olha, aqui você pode brincar de várias formas. Você pode... O barro, ele te dá essa possibilidade de ser flexível, de dar várias formas de você fazer um tipo de vaso. E é o que nós podemos ver. Tudo é de acordo com a vontade do oleiro. Se ele te quer um vaso mais fundo, se ele te quer um vaso mais raso, se ele te quer uma bandeja, tudo é de acordo com a vontade do oleiro. Ele é que vai dizer como vai te formar. E dependendo de como ele te formar, é o que você vai ser usado. Por exemplo, se você é um vaso fundo, você pode colocar a água que ela não caia, que ela não saia. Mas se você for um vaso raso, não dá para você levar uma água. Mas uma bandeja dá para ornamentar uma casa. Um vaso utilizado. E vai ser de acordo com a vontade do oleiro. Que para o oleiro moldar essa massa e transformar ele num vaso, a massa ela tem que estar à disposição para ser moldada. Porque se a massa não for preparada e se ela não for uma matéria-prima boa, ela não vai dar produtos bons. É tão tal que quando o oleiro ele vai fazer o vaso, tem vários tipos de argila, tem vários tipos de... assim, tem argila que pega mais água, tem argila que pega menos. Então, dependendo do tipo de material, se ele não for de boa qualidade, pode não dar um produto bom. Para essa argila, se a gente trouxer para a nossa vida espiritual, nós temos que estar à disposição para ser moldado. E como nós devemos fazer isso? Ele diz, moldar caráter, a forma de agir, a forma de pensar, é se dispor a um trabalho. Ninguém é moldado sem colocar a mão na massa. E um dos primeiros procedimentos para você ser moldado, começar o processo corretamente. Primeiro, se você não tem experiência, vamos tirar aqui. A irmã Janaína é a nossa amiga que está nos formando aqui no vaso. Aqui, a gente não teve nenhum tutorial com um oleiro. Aqui ela está fazendo por conta própria. Mas, para se fazer corretamente, qual seria o nosso conselho e o que nos orienta? Procurar alguém experiente para que ele possa nos dizer como faz o processo. Então, se você quer moldar seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, primeira coisa, para se agir corretamente, procure alguém que já tem experiência no processo. Por quê? Porque você não precisa errar muito, porque errar, todo mundo vai errar. Mas não precisa errar muito. Por quê? Porque alguém já está te dando as dicas, já está te orientando. O oleiro, ele conhece todo o processo de fabricação do vaso. Como a argila deve ser preparada, o barro tem que ser colocado no centro da roda giratória, o oleiro usa os instrumentos corretamente e ele tem a forma de manusear corretamente. Por quê? Como a gente falou, se colocar na banca giratória e você não tiver a forma correta de mexer nele, como ela gira muito rápido, o vaso simplesmente faz isso aqui. A vantagem é da argila. O oleiro pode pegar o barro e refazer. Que foi exatamente o que aconteceu com o que Jeremias viu. E ele diz, que quando você vai começar esse processo de mudança, diz que o Senhor falou com o profeta Jeremias e
e disse que ele tinha que descer à casa do oleiro. A pergunta é, será que Jeremias nunca tinha visto uma olaria? Será que ele não conhecia como era o processo de se fazer um vaso? Acredita-se que ele devia conhecer. Mas o Senhor também estava mostrando para ele o quê? Vá lá. Por ele ser um profeta, por ele ser um servo, ele tinha que ouvir e obedecer. Porque o Senhor falou assim, ó, vá lá e eu vou falar contigo. Eu vou te dar uma